Opa, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Nessa segunda aula, ou primeira, né? Vamos já começar a definir os objetos, né, de estudo, principalmente a noção de grafo simples, multigrafo, pseudografo, não precisa se preocupar muito com a nomenclatura, é importante pegar o conceito e olhar uns exemplos, né? Aqui a gente vê um exemplo, né? Aqui tem outro e tal. Sobre o material que a gente está usando. Tem esse programa aqui nesse site, pode ver, ele é aberto, inclusive ele é aberto, código aberto, um programa de código aberto, pode usar, pode modificar. É bem interessante, assim, tem algumas funcionalidades bacanas, ele é bem fácil de usar, ele é até bonitinho, assim, né? Dá pra mexer, né? Tem uma certa dinâmica de movimento bacana. E de livro, né, de literatura, eu vou usar... Peraí. Essas notas de aula aqui do Edson Prestes, que estão completamente disponíveis, abertas na internet, né? Eu vou colocar o link do download do PDF na descrição do vídeo, né? E é completamente aberta, então é bom para usar para aulas assim, né? Bom, acho que é isso por enquanto, né? Se tiver mais algum detalhe a ser esclarecido, depois eu dou uma olhada. Mas vamos lá. O que é um grafo, né? Primeiro vou dar a noção de grafo simples, né? E depois vamos complicando com o tempo, né? Mas muito da teoria é só em grafo simples mesmo. Um grafo simples, G, é um par, VA, né? São dois conjuntos aqui. É uma estrutura discreta formada por um conjunto não vazio de vértices, que eu também vou chamar de vez em quando de pontos, e um conjunto de arestas, A, que eu também vou chamar de elos, de vez em quando. E esse A é um subconjunto de pares de V, né? P de V é pares de vértices, P de V é um subconjunto, é o conjunto de todos os pares de vértices. Nota que aqui com essa notação de conjunto quer dizer que o par XY é igual ao par YX, né? Não é um par ordenado, né? Não estamos olhando por enquanto para pares ordenados. Conjunto de pares não ordenados aqui. Ou seja, e arestas é um subconjunto disso, ou seja, nem todos os pares vão estar no grafo, né? Dependendo de quais estão, né? E assim você consegue modelar, né, certas relações entre pontos, né, de um determinado sistema que podem estar conectados ou não, né? Eles se relacionam ou não de acordo com uma relação especificada, né? Cada aresta é formada por um par, né? E de pontos distintos. Isso também é bem importante, né? São pares de vértices. X diferente de Y. Se você deixar que esse par de pontos seja o mesmo, né? Se for x, então isso se chamaria um laço, né? Mais tarde a gente vai ver. Então, um grafo simples, eles são pares, sempre são dois pontos. E não importa a ordem, x e y, ou yx, não importa a ordem. E no máximo um par para cada. No máximo uma aresta para cada par, né? Ou seja, você não está deixando mais de uma aresta para o mesmo par, nem está permitindo uma aresta entre um ponto consigo mesmo, né? Que depois a gente vai chamar de laço ou loop, né? Então isso é um grafo simples, né? Uma definição bem simples, né? Bem tranquila de dar uma olhada. E aqui a gente tem um programinha que permite bastante, facilita bastante, né, a visualização disso. E é bem intuitivo assim, de usar. Vamos lá, por exemplo, aqui a gente tem esse grafo aqui, né? Ele é dado por 6 pontos, né, de 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E essas arestas aqui, né? O 0 está com 2, né? Aí você escreve aqui 0, 2, né? 0 com 4, então vai ter o elo aqui 0, 4 e tal. E por aí vai. E você pode adicionar, né? Por exemplo, eu quero entre o 0 e o 3. Né? Pronto. Aí ele automaticamente desenha, né? Então você vê que é um programa bem interessante.
por exemplo, a gente pode tirar também, remover, vamos remover vários, só para ver o que acontece. Tá vendo? Deixou vários pontos isolados aqui, né? E agora só tem esses dois arestas, dois elos, 0, 2, 0, 4. Vamos colocar de volta aqui. 1, 5, 5, 0, 1, 4. Falta 1, não falta? 4, 2, eu acho. Tá, falta 1. Vamos colocar entre o 5 e o 4, que eu esqueci quais eram. 4 e o 5. Eu acho que era assim. Tenho quase certeza que era assim. Vamos lá. Então, esse é um grafo, né? E a gente, como vocês viram, a gente desconectou ou foi conectando. Se a gente tirar um elo, vira outro grafo, né? Isso aqui é o importante aqui. Esse é um grafo, né? Esse aqui é um grafo. E se você tirar a aresta 4 e 5, isso agora é um outro grafo, né? Agora o 4 e o 5 não estão mais conectados, né? E, portanto, a gente está em outro grafo. Não é a mesma coisa. Tem outra questão importante, né, que aqui você pode ver que nos pontos tem os números, né, e isso facilita bastante na hora de fazer referência, né, ao que está acontecendo, né. Então aqui é bem fácil de dizer, né, para outra pessoa que o 0 está conectado ao 4, né, tem um elo entre o 0 e o 4, né. A gente vê aqui dois vértices são adjacentes, x e y são adjacentes se existe uma aresta x, y, né, em A. Então aqui existe essa aresta, então eles são adjacentes, né? Aqui o 0 é adjacente ao 4 e não é adjacente ao 1. Não existe essa aresta, né? A conexão entre o 0 e o 1 tem que passar por outro no meio do caminho, né, em alguns sentidos. A gente vai fazer isso mais bem definido no futuro. Mas, a princípio, o 0 e o 1 não estão conectados, né? Não são adjacentes. Então, se você tirar ou colocar arestas, você está em outro grafo. Se você tirar um vértice, também está em outro grafo. Vamos tirar aqui o vértice 3. Tá vendo? Agora é outro grafo, né? Um tinha 6 vértices, 6 pontos. Esse agora só tem 5. É um outro grafo. Só que o que a gente ainda consideraria o mesmo grafo, né? E aqui tem uma diferença importante entre a abstração, né, e aquilo que realmente existe, né? Então, abstratamente falando, né, e isso que importa pra gente por enquanto, é que se a gente trocasse o 0 e o 4, né, se aqui viesse o 4 para cá, melhor, o 5, né, o 0 e o 5. Se o 5 viesse parar aqui e o 0 viesse parar aqui, né, mas só a letra, né, só o número. O número 0, a gente renomeasse, digamos assim, renomeasse esse vértice aqui com o número 0 e esse vértice aqui com o número 5, né? Continuaria sendo o mesmo grafo, apesar da gente ter renomeado, porque o que importa abstratamente é quais pontos estão conectados a quais outros pontos. Não importa o nome dos pontos, né? Também podemos dar nomes aos elos, né? E daqui a pouco a gente vai ver que importa isso, né? Que muda a situação. Mas a gente consideraria o mesmo grafo se a gente trocasse os nomes dos pontos, entendeu? Porém, essa ferramenta não permite isso, né? Ela não permite que você tire os rótulos. Ele sempre tem que ter o rótulo, né? Você pode até mudar para letras, né? Usando esse custom labels aqui, você pode até mudar os rótulos para letras, ou nomes, até palavras, mas não pode ficar sem, né? Pelo menos nessa ferramenta. Mas, deixa eu descer aqui. Um grafo, a princípio, ele não tem os nomes, né? Não tem os rótulos, abstratamente falando, né? E por um tempo a gente vai só olhar abstratamente. A gente vai só colocar os rótulos só para facilitar dizer, né? Se referir às coisas, mas a princípio não importa qual o nome, né? Só importa se eu colocar 1, 2 aqui ou 3, 4 aqui, não importa. É o mesmo grafo, né? Então, isso é importante, né? Voltando. Então, isso é um grafo simples, né? Que eu dei a definição. Um grafo simples, ele não permite multi-elos, né? Que seria quando você tem dois elos diferentes que têm o mesmo par de vértices, né? Que são incidentes sobre o mesmo par de vértices, né? Dois vértices são adjacentes se somente se existe uma aresta, né? XY.
E dizemos que nessa aresta, essa aresta é incidente aos vértices x e y. Então, você tem um jeito de falar a aresta é formada dos vértices e os vértices incidem na aresta. Né? Você tem esse jogo de linguagem aí. Né? E quando um vértice não é adjacente a nenhum outro, a gente chama ele de isolado. Né? Então aqui, se a gente colocar o 3, ele é um vértice isolado, a não ser que eu ligue, né, a alguém, né, ele é um vértice isolado. E isso é um grafo simples, né? Como eu estava falando. Por exemplo, essa ferramenta aqui só desenha grafos simples. Se eu vier aqui tentar colocar um elo entre o 4 e o 2 de novo, né? Já tinha um 4, 2 aqui, né? Já tinha um 4, 2 e coloquei de novo. Ele não aparece duas, né? Duas aqui, como por exemplo aparece aqui, né? Aqui você tem entre os vértices 1 e 2, você tem duas arestas, né? A A e a B, né? Entre os vértices 3 e 4, aqui você tem 3, tá vendo? F, G e H. Então você tem 3 arestas. Isso a gente chama de multi-elo, né? Ou multi-aresta, tanto faz. A gente também diz que o par 3, 4 tem multiplicidade 3, né? E o par 1, 2 tem multiplicidade 2, né? Aqui e aqui o par 1, 3, tá vendo? Tem 1, 3 e aqui também tem 1, 3. Esses dois pares têm multiplicidade 1, né? Só tem uma aresta entre eles, nos dois, né? Nos dois grafos. Então isso aqui é uma multiaresta, um multielo, e isso aqui seria um laço, né? Esse E aqui é como se fosse uma aresta entre o 2 e ele mesmo, né? Isso não é permitido no grafo simples. Esse aqui é um grafo simples, esse aqui não é um grafo simples, né? A gente vai dar nome aos bois daqui a pouco. Mas esse aqui não é um grafo simples porque ele tem multi-arestas ou multi-elos e laços, né? Então esse programa aqui não aceita multi-arestas, ele só aceita... também não dá para colocar, por exemplo, 3 e 3, né? Se eu fizer isso, ele não aparece esse elo aqui, né? No 3, não aparece aqui. Então ele só aceita grafos simples, né, esse programa. Eu pretendo desenvolver um software que desenha grafos, multigrafos, né, coisas mais complicadas, né? Mas a princípio você pode também selecionar e desselecionar para facilitar a visualização. Mas então, voltando, é isso, né? O grafo simples ele tem as arestas ou não, né? Os vértices podem ser adjacentes ou não. E não permite multi-arestas nem laços, né? Em inglês se chama loop, né? Se você for olhar na literatura em inglês, você vai encontrar a palavra loop. E também tem nomenclatura para dizer qual é a relação entre uma aresta e vértices, né? Os vértices incidem sobre a aresta ou não, né? Entre a aresta 1, 5, né? Essa aresta aqui, 1, 5, né? O vértice 2 não incide, essa aresta não incide sobre o vértice 2, melhor dizendo. Então é isso, né? Essa já é bastante nomenclatura aí para ver. Tem nome, né? Quando você começa a permitir, né, o multielo ou a multiaresta, tem um nome, se chamaria multigrafo, né? Bem apropriadamente. E quando você permite elos, se chama pseudografo, né? Se você ler isso aqui. Para definir precisamente, né, um multigrafo, porque, né, com essa definição, né, A contido em P de V, pares de vértices, você não dá para definir quando você tem duas arestas, né, é um conjunto de conjuntos. Se dois conjuntos forem iguais, se dois elementos de um conjunto forem iguais, ele não pode ser colocado dois, não existe, né, não tem como você ter X e X pertencem a um mesmo conjunto, né, não tem como isso. Então você tem que ter uma outra estrutura, né? No caso, a definição da função φ, cujo domínio é arestas e o contradomínio é pares, chamada função de incidência do grafo, né? E aí sim você consegue, né, que mapeia cada aresta ao par de vértices associados, né, ao par de vértices incidentes, né? Então, por exemplo, um grafo, aqui deveria ser multigrafo, né? Um multigrafo é um trio, né? Nota que antes era um par, agora é um trio. VA, Φ,
né? Além dos vértices das arestas, você tem esse mapa φ, que leva cada aresta em A ao par de vértices incidentes, né? Então aqui você teria φ de A igual a 1, 2, ao par 1, 2. E o φ de B também igual a 1, 2. Né? Então as arestas são diferentes, A e B são diferentes, mas os vértices incidentes são iguais. Né? E né, é um trio, V é um conjunto não vazio de vértices, A é um conjunto de arestas, pode ser vazio, inclusive. Né? Deixa eu deletar tudo aqui para mostrar. Isso também é um grafo, é um grafo que a gente chamaria de vazio, mas é um grafo. E uma função mapeamento, né, que leva a aresta num par de vértices. No ordenado também, continua no ordenado. A gente já vai ver quando chama, o que chama quando você permite ordenação, né? O número, mais uma nomenclatura aí. Um número de vértices, né, módulo de V, né, o tamanho do conjunto V, chamado de ordem do grafo, e o número de arestas, né, módulo de A, né, o número de elementos em A, é o tamanho do grafo. Né? Esse 2 aqui é só nota do escritor, não é x ao quadrado não, tá? É o tamanho do grafo. É só porque tem isso aqui, só isso. Não, porque alguns autores usam módulo ou norma, isso aí não importa tanto. Então, né, aqui você tem dois exemplos, né? Vamos fazer uma brincadeira e fingir que esse 5 aqui não existe, né? Esse 5 pertence ao A, né? Ele faz parte do grupo desse grafo aqui. Só que vamos fingir que ele não está aqui por enquanto, depois eu olho para ele, né? Você então tem esse grafo simples aqui que tem 4 pontos, né? 4 vértices, 1, 2, 3, 4. O 1, o 2, o 1 está conectado ao 2 e o 3, o 2 está conectado ao 3 e o 3 ao 4. Acabou. Né? O 1 não é adjacente ao 4, né? Não está conectado ao 4. Lembrando, estamos ignorando o 5 aqui. E já nesse multigrafo aqui, que não é, na verdade é um pseudografo, de acordo com o que ele diz aqui, ali em cima, tem esse laço aqui também, né? Você tem bem mais arestas. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 arestas. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas, né? O dobro de arestas. E, no entanto, o mesmo número de vértices. Lembrando que eu não estou olhando para esse 5 aqui. Né? Então, essas duas arestas aqui têm os mesmos vértices, já falei. Essas 3 aqui têm o mesmo vértice. Então, φ de F, φ de G e φ de H são iguais. É o par 3, 4. E no caso, φ de E é só o número 2. Né? É só o vértice 2. Né? Então, aqui ele detalha isso, né? Bem definidamente, isso tudo que eu falei. Podemos pular, né? Por exemplo, aqui a gente vê como é que eu posso dizer? Um desenho aqui, né, do mapa φ, né? Enfim. Φ de B seria porque ele está olhando para o grafo da figura B, né? Esse multigrafo aqui. Né? Então, φB, esse mapa, leva o A no 1, 2 e o B no 1, 2. Né? Então, você vê que é a mesma imagem. O C no 1, 3, o D no 2, 3. Né? Esses aqui estão isolados mesmo, né? São únicos. O laço E é levado só no 2. E aqui a gente vê que o FGH tem a mesma imagem por φB. Né? Isso aqui ele está mostrando que um grafo simples pode ser visto como um grafo, um multigrafo, só que cada aresta, né, cada par tem multiplicidade no máximo 1. Então tem uma questão de detalhamento técnico aí, né, que você pode identificar como esse mapa, né, ele é injetivo, ele passa a ser injetivo, né, e é interessante olhar por que ele seria injetivo num grafo simples. Você pode olhar tanto para o conjunto de arestas quanto o conjunto de pares, né? Ele é injetivo, então não importa tanto. Então você pode meio que jogar fora, né? Se torna a função φA, né? Como esse grafo é simples, pode ser suprimida, né? Se torna uma função de identidade podendo ser suprimida, né? Então o grafo simples pode ser visto como um multigrafo,
né? Só que como cada aresta vai ser exatamente um par e cada par vai ser exatamente uma aresta, você não precisa dessa informação a mais, né? É meio supérfluo ter essa função. No multigrafo não, no multigrafo você tem que ter a diferenciação de φ de A, e você tem que ter a diferenciação entre A e B, porque eles dois têm o mesmo par de vértices incidentes, então essa função não é injetiva. Então não dá para fazer essa identificação entre as arestas e o subconjunto dos pares de vértices, né?